Meu nome é Thiago, sou neurocirurgião pediátrico, seja bem-vindo. Hoje conversaremos sobre paralisia cerebral. Se você é um profissional que cuida de crianças com paralisia cerebral, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiologista, todas as outras especialidades que têm contato com essas crianças e também para os cuidadores, pai, mãe, família, hoje nós conversaremos sobre como ela pode afetar, impactar a vida de uma criança. Existem dois tipos de cenários na paralisia cerebral. Um em que a criança ela é totalmente entregue, ou seja, ela é mole, ela é como um boneco. Ela não move, ela não roda, ela não senta. Existe um cenário que é o mais comum que nós estamos habituados a ver, em que a criança ela tem uma dificuldade para esticar um braço, abrir uma mão, esticar uma perna. Isso é importante de se separar esses dois tipos, porque as paralisias cerebrais que acontecem pelos problemas ligados ao parto, sejam os problemas da prematuridade, ou seja, as crianças que nascem antes de 38 semanas, sobretudo as crianças que nascem a partir de 28 a 32 semanas, ou as crianças que tiveram algum tipo de sofrimento fetal na hora do parto, essas crianças elas vão desenvolver uma paralisia cerebral por hipertonia. Hiper de muito, tonia de duro. Então essas articulações dessas crianças vão ficar muito duras. E isso é que vai trazer impacto para a vida delas. O tamanho do impacto para a vida da criança é que vai dizer o grau de paralisia cerebral. Existem escalas muito grandes e bem fundamentadas, que os fisioterapeutas sabem falar muito melhor do que eu, não tenho como nem entrar no mérito se eles são os mais habilitados, mas nós utilizamos no dia a dia da neurocirurgia infantil duas escalas. Uma escala que mede o tanto que a criança ela é rígida e uma escala que mede o tanto que a criança não consegue ter a habilidade de se locomover. A escala que mede o quanto que a criança é rígida, ela vai de 1 a 4, sendo 1 tem um pouquinho de rigidez para mexer os braços e um pouquinho de rigidez para mexer as pernas, e o 4 quando a criança ela fica numa posição totalmente rígida e fletida dessa posição. Essa posição ela impede que a gente consiga esticar um braço, esticar uma perna, e é considerada o grau mais alto de hipertonia espástica, que é o nome que nós damos para essa rigidez, e ela é grave o suficiente para dificultar, por exemplo, uma mãe fazer a higiene do seu filho, trocar a fralda da filha, tomar um banho, poder sentar. Ela é suficientemente grave para impedir que a criança, por exemplo, sente. A maior parte dessas crianças, quando a gente coloca numa posição de cadeira para sentar, elas escorregam na cadeira. Então, essa é considerada o grau mais avançado. E a escala que mede o impacto que a paralisia cerebral tem na capacidade de locomoção da criança. Se paralisia cerebral é a incapacidade que uma doença que afetou a criança até os 2 anos de idade de se locomover, é óbvio que a principal escala é uma escala de locomoção. Essa escala de locomoção ela vai de 1 a 5 e ela se baseia também na dificuldade que a criança tem. Por exemplo, na escala 5, que é a mais grave, que a gente chama de GMFCS, é uma sigla em inglês, e que no grau 5 a criança ela precisa ser transportada para todos os lados. É uma criança que ela não consegue, por exemplo, estar numa cadeira de rodas e ela mesmo manipular a cadeira de rodas dela. O grau 1 é uma criança que ela tem uma certa dificuldade, ela é um pouco mais dura para andar, ela é um pouco mais descoordenada para andar, mas ela vive praticamente normal. O grau 2 e 3 são o 2, a criança ela consegue se movimentar bem, consegue ter autonomia, mas ela faz uso dos andadores, ela anda mais com apoio, pega o andador e o andador ela vai andando para frente, faz a vida dela com o andador, precisa de um circuito de vida de acessibilidade melhor. O grau 3 ela consegue, mas ela não consegue grandes obstáculos, como por exemplo subir escada. Ela consegue se locomover com o andador, mas um andador que, por exemplo, o andador fica preso na criança, a criança anda como se fosse um Transformers. A gente olha lá, o Transformers da criança, põe o Transformers, a criança vai. E o grau 4, a criança ela consegue manipular a cadeira de rodas com dificuldade, mas ela consegue ter algum tipo de grau de manipulação com os cuidadores. Esses são os graus.
quando nós juntamos o grau de rigidez, ou seja, de espasticidade, com o grau de impacto que a espasticidade tem na locomoção da criança, aí nós podemos separar essas crianças em subgrupos, e nesses subgrupos nós temos estratégias de tratamentos diferentes. Sim, dá para fazer mais com crianças com paralisia cerebral. Então, se você é cuidador, profissional de saúde, se você tem alguém na família que tem paralisia cerebral, compartilhe esse vídeo, divulgue a informação, traga o caso, traga as dúvidas, vamos discutir, vamos conversar. Quanto mais pessoas souberem, mais crianças serão beneficiadas.